Olá, eu sou Leandro Ribeiro e este é o For Healthcast. A partir de agora, esse aqui é o seu canal para você ficar sabendo cada vez mais as informações quentes para o setor da saúde e para o setor da educação. Né? O setor da saúde e o setor da educação precisam cada vez mais falar sobre cibersegurança. Então, aqui, esse é o seu espaço para você conhecer mais a respeito de itens de educação, né? Treinamento, conscientização, estratégia, itens técnicos e assim vai. Então, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro episódio da websérie que a For Healthcast vai trazer para vocês. Aproveito para dar um recado. No dia 30 de maio de 2026, estaremos em Jaú, no Hospital Amaral Carvalho, onde vai acontecer o primeiro encontro de cibersegurança, evento inédito no interior de São Paulo. E hoje, para inaugurar o nosso primeiro episódio, um personagem, um amigo muito querido, Fausto Bach, CEO da Máxima Frog. Antes dele se apresentar aqui, eu quero dizer que esse cara mora no meu coração e, inclusive, Oh, é um dos caras responsáveis por hoje eu trabalhar com cibersegurança. Fausto, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente para nós. Fale um pouco quem é o Fausto Bach no mundo corporativo e no mundo pessoal. tá bom. Primeiro, obrigado, né? Que honra, né, ser convidado para o primeiro episódio, né? Puxa vida, estou aqui muito feliz, tá, pelo convite, Leandro, meu grande amigo, né? Quantos anos a gente tá junto nessa jornada, né? Então, Não vamos obrigado. falar de ano não, hein? Senão... Não, estamos ficando velho, né, cara? É, Ah, não, mas maravilha, maravilha. Cara, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho desses temas tão importantes, tão relevantes, né, para o nosso setor, para o nosso mercado, né. Bom, falando um pouquinho do Fausto profissional. Bom, estou há 36, vou fazer 37 anos no mercado de tecnologia e cibersegurança, né. Comecei novinho, fui o primeiro estagiário da Lotus, né, que foi comprada pela IBM depois. Então, faz tempo, né? Eu tinha 17 anos de idade, né? Então, estou no mundo corporativo há muito tempo, né? Fui empresário, fui executivo de empresas, né? Pré-venda, suporte técnico, passei por áreas de delivery, fui diretor comercial e executivo de grandes empresas, né? Passei por fabricantes, distribuidores, e voltei recentemente, né, alguns 5, 6 anos, a empreender novamente a Máxima Frog, que é uma consultoria e provedora de soluções de cyber, de governança de TI, é uma trust advisor para as empresas, né, para o mercado B2B. Né. E é isso, a gente está nesse mercado, está galgando esse espaço aí para ajudar as empresas a se protegerem, a se defenderem melhor desses bandidos aí, né, que vêm atacar, que vêm roubar nossas informações, que vêm causar estrago nas nossas operações, né, literalmente tirar o nosso sono, né? tirar o nosso sono. E no mundo pessoal, o Fausto é uma pessoa normal, é um pai de família, casado há mais de 2 décadas, pai de 3 filhos maravilhosos, já sou avô de 2 netos, tenho 4 gatos, sou um apaixonado por churrasco, adoro natureza. Quando eu era moleque, toquei piano clássico, então tem um monte de história para contar, cara. Não, mas eu sou uma pessoa comum, uma pessoa que gosta de gente, adoro jogo de tabuleiro, sou um colecionador de tabuleiro de War, tenho mais de 35 tabuleiros de War, de todos. Estou escrevendo um livro sobre a história do War, e Eu também ia falar isso, né? Tem um projeto vindo aí, né? um projeto vindo aí. Tem muita história. Esse é um troço que depois dá para contar muita coisa. E tem um lado que acho que não tem muito a ver com o nosso assunto aqui, mas uma curiosidade: eu tenho um portal que chama-se Careca de Óculos, né, que tem o intuito de educar, ajudar a educar, ajudar a trocar figurinhas sobre vendas consultivas B2B.
né? Então é um lado meu que eu gosto muito de vendas, gosto muito dessa questão do relacionamento comercial, mas não só na questão técnica pura do comercial, mas nessa questão do relacionamento, na questão humana. Então, eu discuto muito esses temas nesse portal, sobretudo no LinkedIn, né? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho esse meu lado, vai lá no LinkedIn, procura Careca de Óculos, que vai entender o que eu estou falando, né? Careca de Óculos, acho que dá para entender o porquê, né, Leandro? Vamos deixar depois aqui um QR Code para a galera acessar suas redes aí. Sigam Fausto, conteúdos super relevantes, faz total sentido acompanhar pessoas boas como meu querido amigo Fausto Bach. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Leandro, obrigado mesmo, cara. Estou muito feliz de estar aqui contigo, cara, você sabe disso. Obrigado, prazer. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta, né? Então, Vamos falar de resiliência cibernética, né? O que te motivou a escrever o livro Resiliência Cibernética e o Tempo do Ransomware? Ótima pergunta. Bom, Leandro, o livro Resiliência Cibernética e o Tempo do Ransomware, ele nasceu de uma inquietação prática minha, né? Quando a gente fala de ransomware, a gente fala de prevenção, a gente fala de ferramentas, a gente fala de camadas de segurança, mas quando o ransomware ele realmente entra em ação, a conversa muda completamente de figura, né? Ali não é mais um problema técnico, passa a ser um problema de negócio. Então, a hora que ele começa a derrubar tudo, a criptografar o ambiente, esquece que a gente está falando de, vamos conter o ransomware. Cara, a gente está parando uma operação e isso vai causar uma série de danos no nosso negócio, né? Então, o que me motivou foi trazer uma visão mais honesta desse assunto, né? O que acontece quando a defesa falha? Porque a gente investe um monte de grana, né, as empresas investem um monte de grana nas primeiras defesas ali, né? Firewall, XDR, anti-phishing, CIEM e tal. Mas, cara, não existe defesa perfeita, né? Não existe segurança 100%, né? Que em algum momento ela pode falhar. Então, o que acontece quando ela falha? Todo mundo investe um monte de dinheiro ali, mas e se falhar, né? Como que as empresas lidam com esse momento? E aí, a grande questão, resiliência cibernética e o tempo do ransomware. A questão do tempo, ela é crítica, e é por isso que eu escrevi esse livro, né? A gente conversava com os clientes, né? E a gente via muito clientes olhando para essa questão da primeira barreira, e aí, e quando falha? Eles olhavam para um outro mundo, o depois. Tá bom, contaminei, eu vou ter que voltar meu backup, vou usar meu disaster recovery, vou ter, enfim. Então eu tinha o antes e eu tinha o depois. Cadê o durante? Essa foi a minha pegada. É por isso que eu escrevi sobre resiliência o tempo do ransomware. Cara, essa foi minha motivação, cara. Muito bom, muito bom. E eu vou tocar agora, vou fazer uma pergunta relacionada a um trecho da sua resposta que você falou sobre o tempo, né? E o papel do tempo. Você fala muito sobre o tempo no livro. Uhum. Por que ele é tão crítico no contexto de um ataque cibernético do tipo de ransomware? Legal. Bom, primeiro porque o ransomware ele não acontece de uma vez só, né? Ele é um processo. Ele precisa executar, ele precisa se espalhar e ele vai criptografar. Isso leva tempo, né? Pensa que de verdade, quando o hacker ele está planejando atacar uma empresa, ele não está fazendo isso hoje, agora, e vai criptografar você nesse momento. Pode acontecer, né? Mas, de fato, se ele está
planejando isso, ele fez com tempo, ele estudou você, ele percebeu suas vulnerabilidades, ele planejou várias rotas de ataque, ele entendeu por onde ele poderia ir, ele descobriu falhas na tua governança de identidades, ele galgou privilégio, ele acessou um determinado lugar e ele arrebentou você, né? Isso levou tempo, né? Beleza? Ele buscou tempo, ele usou tempo ali para te acessar. Mas no momento que ele entrou no teu ambiente, né, o tempo para você agir vira o seu ativo mais crítico de defesa, cara. Né? E aí, cara, no momento que você tem o Rancer rodando e criptografando o teu ambiente, quem ganha tempo ganha capacidade de resposta. Concorda comigo? Então, Concordo, 100%. é assim, criptografou, a tua operação está parando, né? Quanto menos criptografar teu ambiente, melhor é para você, tá? Então, quem perde tempo nesse processo, quem perde tempo entra em modo de crise. Concorda comigo? Concordo. Então, no fundo, o livro ele gira em torno desse aspecto. Resiliência é ganhar tempo antes do dano se consolidar na tua operação. E aí eu discuto estratégias em cima disso. Então, como a gente tenta, ao longo da jornada, transformar o tempo em ativo e não em passivo. Essa é a brincadeira do livro. Eu acho que tem um ponto que a gente precisa trazer, e ele vai de encontro exatamente à motivação e esse papel do tempo, né? Que é fundamental. As organizações, elas precisam entender disso, né? Cibersegurança é um diferencial competitivo e principalmente a continuidade de negócio. As pessoas precisam entender isso, né? Que um sistema fora do ar pode trazer danos enormes, né? Agora, falando um pouco sobre o momento crítico do ataque, né? O que muda quando o ransomware realmente, né, o cybercriminoso ali, ele faz o ataque e começa a criptografar o ambiente? Quais os impactos que pode gerar para a operação de uma instituição que foi atacada? Bom, muda tudo. Simplesmente muda tudo. Até ali você ainda está num cenário de tentativa, né? Movimentação, exploração, preparação. Mas quando começa a criptografia, de fato, o ataque deixa de ser potencial e passa a ser real, né? E os impactos são imediatos para a operação. Indisponibilidade de sistema, paralisação da operação, perda de acesso a dados críticos, impacto financeiro direto, às vezes dano reputacional, né? Então, assim, estou elencando só alguns, tá? O ponto é onde o problema deixa de ser técnico e vira, de fato, Leandro, crise operacional, crise de negócio profunda, né? E as pessoas não entendem. Fora a questão emocional, porque o teu time passa a receber um nível de pressão extremamente grande, porque não é uma pressão mais técnica, né, de botar o ambiente no ar, é uma pressão de negócio, porque você começa a tomar multa, você começa a receber pressão de cliente, porque teu ambiente está fora do ar, você começa a receber pressão interna, então assim, muda todo o cenário, muda todo o cenário, você vai receber pressão do hacker que está pedindo resgate, tá certo? É o caos na Terra, cara. Realmente tem um meteoro explodindo dentro da Terra e gerando caos. Então, na prática, cada minuto passa a representar mais dano. Então, quanto antes você agir, quanto antes você tomar uma decisão acertada, tanto melhor. É isso. Então, a resposta para você é muda tudo. Bom. E eu vou pegar a carona na sua resposta, e eu acho que pro nosso telespectador aqui, muitas vezes é difícil a gente provar nas instituições, nas empresas, né,
a importância de ter um investimento em cibersegurança, um investimento adequado, né? Hoje, eu faço um deparo para o setor da saúde, né? Quando você vai descobrir uma determinada doença, né, você precisa fazer vários exames. Quantos exames de sangue, né, o médico não te pede, muitas vezes um ultrassom, ultrassom da bexiga, um abdômen total, às vezes uma ressonância e etc. Ou seja, para ter um diagnóstico preciso, você precisa ter é, fazer uma série de exames. E isso acaba acontecendo também para que você consiga enxergar se tem uma ameaça dentro da sua instituição, né, dentro da sua empresa. E dentro do livro eu contribuí também, né, e obrigado pelo convite, foi sensacional poder participar, fico muito... Maravilhosa essa contribuição, cara, até porque você focou bastante em saúde, a gente teve outras contribuições, mas a sua foi assim, de verdade, cara, em relação à saúde, que foi bem focada, foi ouro pra gente, tá, no livro. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E justamente, ainda em cima, né, dessa questão do momento crítico, queria trazer um dado rápido aqui, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, né? Em uma instituição hospitalar, quando está acontecendo um ataque do tipo de ransomware, né, o impacto pro hospital principalmente em cima da redução do volume de atendimento ao paciente. Chega a reduzir de 20% a 40%. Então, você imagina uma instituição que recebe milhares de pacientes por dia, tem esse volume de 20% a 40%, é muita gente que volta para casa sem fazer o exame, é muita gente que volta para casa sem fazer a cirurgia, né? Isso a gente mexe e abala com o psicológico das pessoas, né? Eu Bom, lembro de um estudo, só contribuindo contigo, eu lembro de um estudo que você chegou a compartilhar comigo há ano passado, se eu não me engano, uma relação de óbitos também, por conta de ransomware, né? Não sei se era americano, se era europeu esse estudo, mas você chegou a compartilhar alguns números comigo que me assustaram, cara, né? Então, para quem não conhece esse estudo, eu vou deixar aqui um QR Code para fazer o download da revista Digital Health, da primeira edição da Digital Health Brasil, onde tem uma matéria minha falando sobre isso. Muito bem lembrado, Fausto, é uma matéria que foi baseada numa pesquisa de uma universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, foi isso. e traz números que são realmente de deixar o cabelo em pé. Assustadores, assustadores. De deixar o Eu cabelo em não pé. consigo ficar com os cabelos em pé, mas Pode ser os do braço. pode. Mas eu vou deixar depois um QR Code aqui para vocês poderem dar uma olhada. Muito obrigado, Fausto, pela contribuição. Legal. E pensando aqui na decisão sob pressão, a gente sabe que, e você mesmo comentou agora há pouco, né, na hora que o negócio está acontecendo, né, é complicado demais, né, a gente sabe que, inclusive, os profissionais de cibersegurança têm um índice altíssimo de burnout, vivem sob pressão o tempo inteiro, é ataque atrás de ataque, né, então, a gente, inclusive, pode fazer um episódio sobre isso, mas que tipo de decisões os executivos precisam tomar nesse cenário, né, durante uma crise? Uhum. E os executivos estão preparados para tomar essas decisões? Tá bom. Vou responder em 2 etapas, posso? Pode, claro. Tá. Bom, primeiro que são decisões extremamente difíceis, tá? Muito difíceis, né? Porque o cara está sendo atacado de uma maneira cruel ali, né? Muitas vezes e com informações incompletas, tá? Então, por exemplo, ele deve parar ou manter a operação? Porque tem cliente acessando, de repente, uma solução de negócio dele, né? Sei lá, um varejo, um e-commerce, ou um bankline, né? Internet banking, né? Inclusive, a gente já viu, né, empresas que estavam sendo atacadas
e que o terceiro levou o ataque também, né? Para dentro, exatamente, levou o ataque junto. O executivo deve pagar ou não pagar o resgate? Né? Ele tem que parar e restaurar ou tentar conter o ataque? O que ele tem que fazer? Ele para tudo e restaura, disaster recovery em cima? Ou ele tenta conter, ele tenta parar o que está acontecendo no meio do caminho? Ou faz as duas coisas, né? Ele comunica o mercado ou segura a informação? Tem questão regulatória no meio desse processo. Então, percebe que são várias coisas que estão no meio do bojo aqui. E assim, no momento que ele comunica, tem uma questão de imagem. Se ele não comunica, tem uma questão de punição, tem multa, penalidade. São várias variáveis que estão nesse contexto, nesse bojo, que tem que ser pensadas e muito rapidamente. E estão totalmente conectadas ao negócio. Esquece técnica agora. O técnico está envolvido porque ele tem que executar uma série de coisas, mas é negócio, cara. Não tem brinquedo ali. A gente sabe, eu não vou comentar aqui nomes e eu acho que não vem ao caso, mas a gente sabe de empresas, por exemplo, na Europa, centenárias que quebraram em função de ransomware. Centenárias, tá? Empresas no Brasil que tiveram sua operação extremamente reduzida e tiveram que mudar de nome em função de ataque de ransomware, tá? Não é brinquedo. Né? Então, assim, tua primeira pergunta, que tipo de decisão os executivos têm que tomar? São essas aí, não são fáceis, essas são algumas, tá? Segunda pergunta que você me fez eles estão preparados para isso? Sinceramente, cara, eu acho que a maioria dos casos, por mais manual e regra e tal, a maioria dos casos os caras não estão preparados para tomar essas decisões. É muito difícil tomar essas decisões no calor da situação, tá? Porque as empresas não se preparam para evitar esse ataque, né? Elas tentam lá, na verdade, elas tentam evitar o ataque, só que esse ataque, ele às vezes falha, passa, né? Então, vamos botar um plano maravilhoso, onde eu vou botar um muro de 50 metros com rocha de um metro de profundidade e tal, e eu vou conter o ataque. Cara, você não existe segurança 100%, pode falhar. Então, a grande questão não é só se preparar para evitar o ataque, é se preparar para quando falhar. O que acontece quando falha? Esse é o protocolo, tá? Então, eu acho que o recado aí para esses executivos ou para essas empresas é o que eu tenho que fazer no caso de falhar. As empresas precisam se preparar melhor aí, tá? Eu acho que esse é um dos pontos mais críticos que eu quis trazer no livro também. Então, para quem for ler o livro com um olhar mais crítico, esse é um ponto interessante de olhar e respirar o nosso livro. Bacana. Muito bom. Aí você trouxe vários pontos e eu fui aqui pensando e lembrando de coisas que foram acontecendo aí ao decorrer dos anos. Tem alguns bons anos de cibersegurança também, e parece que vai passando um filme, assim, né? Empresas de amigos que foram atacados, as notícias que saem ao redor aí né, de tudo aquilo que a gente costuma consumir de informação, né, eu costumo também fazer aqui um trabalho voluntário para a ABCIS, onde a gente compartilha o que está acontecendo no setor da saúde, cara, e é inevitável, né, cada hora é uma coisa nova, e muitas vezes a gente até tenta falar com uma instituição da saúde que está passando por um ataque, no intuito de poder ajudar, né, de dar um direcionamento que a gente sabe que é pressão sobre pressão, e por incrível que pareça, já passei por alguns casos de crise cibernética também, né, e o líder de cibersegurança, no final do dia, ele tem que ser o cara que traduz tudo aquilo que está acontecendo ali. Eu lembro que uma das empresas pela qual eu passei, que teve um ataque gigante,
cara, eu não conseguia ficar lá com o pessoal técnico. Eu tinha que ficar ali traduzindo e resposta para fora do Brasil cara, é complicado demais. Então, acho que esse ponto é super importante. Camadas de segurança, crítico. Camadas de segurança e gaps. As empresas estão investindo muito em cibersegurança e é aquilo que você falou, né? Às vezes tem um muro gigante, mas às vezes esquece um pedacinho, a ameaça acaba passando ali, né? Por que ainda essas empresas sofrem, né, ataques de ransomware? Ou será que essas empresas estão investindo de forma errada? Tá bom. Tenho conversado muito com os meus clientes sobre isso, né? Como um Trust Advisor dos meus clientes, eu vejo, às vezes, um bolão de dinheiro sendo investido em cibersegurança, outras não têm nem tanto dinheiro assim, tentam colocar o investimento da melhor forma possível, e meu sentimento é que elas não estão investindo errado, né? Porque o que tem disponível às vezes no mercado e o que elas enxergam de camada de segurança é um pouco do que eu falei lá nas primeiras perguntas, né? Elas olham lá, puxa, qual que é a minha fronteira aqui? Como é que eu contenho? Como é que eu detecto, né? Como é que eu previno um ataque de ransomware? E como eu não deixo ele chegar, né? E aí depois, como que, se esse cara me infectar, começar a criptografar, como é que eu volto o meu ambiente para algo operacional, né? Então, assim, não é que estão investindo errado, essa parte está correta, tem várias camadas aqui em detecção, prevenção e tal, e resposta, tal, e backup, e tem que continuar fazendo, está correto o investimento aí, mas está faltando um pedaço, na minha opinião, que é o durante. E essa é a minha provocação no livro. E já tem ferramental, já tem tecnologia disponível aí no global, tecnologia que embarcada em algumas soluções que ajuda a combater o ransomware no momento que ele começa a criptografar os ambientes. Então, eu tenho o antes, né, que é prevenção, detecção, resposta. Eu tenho o pós, que é deu meleca, eu tenho lá meu backup imutável, air gap e tal, que eu consigo trazer de volta meu ambiente limpinho para poder rodar, né? Mas se eu quiser ter uma camada adicional, eu tenho como tentar barrar o ransomware no momento que ele tentar criptografar o meu ambiente, meus endpoints, meus bancos de dados, etc. e tal. Então essa é a provocação. Eu acho que está faltando mais camadas de segurança nessa estratégia de resiliência das empresas, tá? E essa é uma das provocações do livro. Pensando em mudança de abordagem, né? Existe uma forma de reduzir esse impacto quando o ataque acontece? É exatamente isso que eu expliquei, né, nessa última pergunta. Eu acho que existe sim, existe uma mudança de mentalidade que as empresas têm que começar a ter, né? A maioria das estratégias está focada em dois momentos: em evitar o ataque ou recuperar o ambiente depois que o ataque aconteceu. Então, se a gente pensar que essa mentalidade já é uma mentalidade tradicional e que os hackers já estão acostumados com ela, inclusive tem hacker que usa desse preceito, né, a favor dele para justamente fazer os ataques, né? E existe esse terceiro momento que é o durante, eu costumo dizer que é o durante. O momento que a gente, como clientes, né, como empresas idôneas, começarmos a pensar que a gente precisa pensar no durante e investir também em camadas para se defender no durante, a gente eleva o nosso nível de governança e segurança bruscamente.
né? A gente vai sofrer menos. E aí, quando a gente faz isso, a gente eleva o nosso ativo de tempo, que a gente fala bastante no livro, de uma forma gigante, enorme, né? E eu acho que é por aí. E eu acho que hoje existem soluções que estão surgindo no mercado bastante interessantes aí, para poder ajudar nesse tipo de estratégia, né? Colaboração no livro. Por que você decidiu convidar especialistas do mercado para contribuir para o livro? E o que essas contribuições agregam ao leitor? Bom, bom, é, o Fausto, ele é chamar de um especialista com 36, 37 anos de experiência em tecnologia e cibersegurança. Porém, o Fausto, ele é um cara que está vendendo tecnologia, né? Vendendo soluções, provendo para clientes, né? Então é mais do que natural. Eu, ao escrever um livro, às vezes fica tendencioso o que eu estou escrevendo ali como conceito, né? E eu queria que o meu livro ele realmente fosse totalmente livre de qualquer, fosse imparcial, né? E tivesse a visão do cliente, né? De quem passa no dia a dia por ataque, por ter que criar estratégias de defesa, né? Tá no dia a dia, né? Porque eu ajudo você, que é cliente, eu ajudo outros clientes com soluções para se defender, mas eu raramente vou sofrer, posso sofrer, mas raramente o hacker está olhando para mim, ele está olhando para as grandes empresas, ele está olhando para roubar o ativo de informação dessas grandes empresas, né? De conseguir o resgate de vocês. Então, esse é um tema que não pode ser tratado de forma isolada, né? Então, o Hansel não é só tecnologia, ele é processo, governança, decisão. Então, eu quis trazer gente que vive isso na prática, né? Então, em ambiente crítico. Então, você vive isso na prática em ambiente crítico, Leandro, né? Então, isso traz algo essencial, realidade para o leitor, né? Então, não é só o Fausto trazendo e defendendo a tese, o conceito, que é uma coisa que eu acredito profundamente, mas ao trazer o conceito e trazer gente que vive essa realidade, ele passa a não ser um livro mais só teórico, é um livro construído com quem já enfrentou esse tipo de cenário no dia a dia. E foi isso que aconteceu. Eu trouxe você falou bastante de realidade de saúde nesse contexto, eu trouxe o André Vakimoto, que passou por várias empresas de construção, de seguros, de saúde, de finanças, e ele trouxe o lado da governança atribuída a essa questão da resiliência e do tempo. Eu trouxe o Rogério Gonçalves, que trabalhou como auditor e como um cara de prevenção, e que trabalhou, sei lá, mais de 20 anos, 27 anos em benefícios, né? Na empresa de benefícios, então trabalhou em ambiente extremamente crítico e conta uma história lá maravilhosa, como se fosse um storytelling mesmo de um ataque real. Então, assim, super rico para quem está lendo o livro, não fala só de conceito, né, da tese do Fausto, mas fala de coisas que aconteceram mesmo no dia a dia. E temos o capítulo bônus do Marcos Antoniazzi, um baita especialista em resiliência cibernética, né, com muitos anos de experiência mesmo, e que contribuiu com um capítulo super especial sobre camadas de segurança, né? Então ele contribuiu bastante porque ele resumiu com uma abordagem justamente falando desse espaço entre o antes, o durante e o depois, né? Então ele realmente fecha o cerco daquilo que eu estava defendendo como tese. Muito legal, muito legal. Obrigado, Antoniazzi, aí pela sua contribuição.
E, para chancelar, a gente teve uma visão ali da Fabi Tanaka, né, com o nosso prefácio, né, ela teve uma boa visão do que a gente teve dentro do livro poxa, foi muito bacana que ela pôde enxergar do que a gente estava entregando ali como resultado do nosso trabalho. Então, eu acho que quem tiver lendo, consumindo esse material, não vai ter só uma tese que, na minha opinião, é uma tese bastante forte, né, bem defendida, mas vai ter a visão de realidade de quem passa por esse tipo de situação todos os dias. E, só para dar um spoiler aqui, tem mais um capítulo bônus saindo de um CISO de uma empresa de telecomunicações para a próxima edição do livro, e deve sair aí no próximo semestre. Mas tchan, 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 não posso falar agora ainda. Que bacana, hein? Tá Então, bom? novidades em primeira mão para a galera aqui. Novidades em primeira mão. Aproveito para deixar o convite para o Rogério, André, Fabi Tanaka aí. E as portas aqui no For Healthcast estão abertas para recebê-los, né? E poder contar um pouco aí do dia a dia. Cara, a gente fez aqui um grande apanhado e no meio da nossa conversa, nós falamos de saúde mental. E esse é um tema super importante, né? As pessoas, elas ainda não pararam para pensar mais a respeito delas, né? Verdade. Saúde mental e resiliência é algo super importante. Uhum. E será que os profissionais de TI e de cibersegurança estão preparados psicologicamente para enfrentar uma crise? E não só para enfrentar uma crise, né? Uma crise cibernética, para no outro dia, quando a poeira baixar, estar em paz em casa com a sua família e poder aproveitar aquilo que realmente faz sentido na nossa vida? Pois é, Leandro, esse é um ponto doído, né, para as equipes que estão no dia a dia com cyber, né, eu acho. E a gente aqui acompanha essas equipes quando acontecem as crises, mas nem só quando acontecem as crises, né? Porque só o fato de você estar monitorando ambientes críticos que podem ser atacados, por si já geram ansiedade, geram tensão e tal, né? E esse é um ponto pouco discutido e extremamente relevante, tá? Uma crise de ransomware não é só técnica, né? Ela é emocional. Então, você tem pressão por tempo, você tem impacto financeiro, você tem exposição, e tudo isso leva a uma palavrinha que é um peso nas costas que se chama cobrança, tá bom? Muitas vezes as equipes ficam trabalhando dias e dias sob estresse extremo, né? Na minha visão, a maioria dos times não está preparada psicologicamente para isso, não tem o suporte, não que as empresas não queiram dar, mas elas também não estão preparadas para dar esse suporte, né, psicológico, né? E isso impacta diretamente a qualidade das decisões que elas têm que tomar no meio das crises, tá? Por isso que resiliência também passa por preparo humano, simulação, treinamento, clareza dos papéis que cada um tem que tomar ao longo da jornada, né? Então, é isso. Na crise, não é só sistema que é testado, é o time inteiro. Não adianta só dizer, puxa, esse sistema ele está protegido, ele está vulnerável ou não está vulnerável, vai acontecer tal coisa ou não vai. A questão é, o time está preparado para agir numa situação assim assado? O que acontece se o time falhar também? Né? O que a gente vai fazer nessa situação? Qual que é o plano B? Como abraçar o time, né? E como deixar o time mais forte em situações de crise? Muito É, bom. Isso me remete que os líderes de tecnologia, os líderes de cibersegurança, cada vez mais precisam pensar em desenvolver
soft skills, persuasão, né, em conjunto ali com uma forma de trazer o colaborador para perto. Eu já sei que a gente tem diferentes tipos de liderança, né? Tem a liderança que gosta de estar mais perto, a liderança que acelera, a liderança que empurra, Uhum. né? Mas tudo isso é importante pensar. Agora a gente está caminhando para o fechamento, e Já? aí já Pô, tá tão passou bom, rápido, cara. né? Tá tão legal, Pô, bicho. tá gostoso esse Não. papo. É bom que a gente vai ter possibilidades de fazer mais vezes, né? Mas a gente não pode deixar de fazer um fechamento baseado em provocação, né? Se você pudesse deixar uma mensagem final para os executivos de TI, presidentes de empresas, CEOs, CFOs, gerentes de cibersegurança, CISOs, diretores de cibersegurança, qual seria? Eu vou deixar duas, pode? Pode, opa, até três. Então tá bom, eu vou deixar duas. A primeira é, leiam meu livro, leiam o e-book. Eu acho que vocês vão gostar. Acho que o e-book por si, ele tem várias mensagens ali, diretas e subliminares, tá? Eu acho que é bem bacana, se vocês puderem ler o livro. Não é longo, é um livro relativamente curto, mas o conteúdo é denso, é bacana porque ele dá vários recados importantes, né? Mas em vez de deixar uma mensagem, a segunda mensagem, ela não vai ser uma mensagem, ela vai ser uma pergunta. Se o Hanser começar agora, o que acontece nos próximos 5 minutos na sua empresa? Se a sua resposta não estiver clara, existe um risco real para você. Tá? Porque resiliência, pessoal, não é sobre evitar o problema, é sobre estar preparado para quando ele acontece. Principalmente sobre o que você faz nos primeiros minutos. É isso, Leandro. É isso. Fausto, muito obrigado. Prazer enorme receber você aqui de forma virtual, né? Hoje, inaugurando o primeiro episódio do For Health Cast webséries. Muito legal. Cara, legal demais, cara, feliz demais. Conversa super fluida, conversa super bacana, que a gente tem muito mais para conversar. Com certeza esse não vai ser o primeiro episódio. Obrigado mesmo, de coração. Muito legal, maravilhoso. A única coisa que falta aqui é poder te dar um abraço, cara, mas de resto, maravilhoso isso aqui, bicho. Muito bom. Viu? Muito bom, Obrigado. obrigado, uma honra, tá? Obrigado, meu Quero amigo. vir mais vezes, me convida. Com certeza. Portas abertas sempre. Tá bom. E para você que ficou aí até o final, né, tem alguns recadinhos e fica meu muito obrigado. Se você ficou até aqui, escreve aí nos comentários Jaú. Jaú é a cidade onde nós estaremos dia 30 de maio de 2026, no primeiro encontro de cibersegurança para o setor da saúde, lá no Hospital Amaral Carvalho de Jaú, né, o primeiro encontro ali para aquela região. Muitas vezes os eventos não chegam no interior de São Paulo, então vai ser a primeira vez. A gente vai tá fazendo um evento dedicado para o interior de São Paulo, evento de alto nível. E quero agradecer muito a For Health por abrir essa possibilidade, né, da gente começar a trabalhar esses conteúdos. Para quem não conhece, a For Health é uma empresa do Grupo Edase. Quero agradecer também a Edase Produções, que também é uma empresa do Grupo Edase, né, por proporcionar esse espaço aqui para a gente, esse momento, ajudar a organizar. Então, um prazer enorme. Até a próxima. Muito obrigado.